seja muito bem-vindo. A partir de agora, você confere o que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo. Nós começamos falando que o infarte e o acidente vascular cerebral voltaram a ser as causas mais comuns de morte no Brasil. Esse registro aconteceu depois da queda de 60% dos casos de Covid, desde o pico das ocorrências causadas pela variante Ômicron. Segundo o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o recuo foi de uma média de 895,36 óbitos causados pelo coronavírus após pico da Ômicron em janeiro e fevereiro. E assim a Covid deixou também de liderar o ranking de mortes pela doença no país e passou a ocupar a terceira posição em letalidade, atrás do infarto e do acidente vascular cerebral. Na semana de 16 a 22 de março, os AVCs causaram 843 mortes no país, o dobro dos registros de óbitos por Covid-19, que ficaram em 421, conforme dados do portal de transparência dos cartórios de registro civil do Brasil. As mortes pelo vírus também foram superadas pelos 782 óbitos causados pelos infartos. Desde a semana de 16 a 22 de janeiro, quando foram contabilizados quase 2.000 óbitos, a Covid vinha liderando o ranking de mortes. O Ministério da Saúde orienta que os brasileiros tomem a dose de reforço. A pesquisa da Universidade de Oxford indica que isso aumenta em até 100 vezes a imunidade contra o coronavírus. E algo que até mesmo jovens devem se preocupar é com o risco de desenvolver Alzheimer no futuro. Uma pesquisa apontou que níveis de colesterol e açúcar elevados no início da idade adulta podem desencadear processos associados à doença. Um estudo realizado na Universidade de Boston apontou que ter colesterol alto e açúcar no sangue aos 30 anos pode aumentar o risco de doença de Alzheimer décadas mais tarde na vida. A pesquisa identificou que pessoas com idades entre 35 e 50 anos que tinham altos níveis de triglicerídeos, um tipo de colesterol encontrado no sangue, e níveis mais baixos do colesterol bom eram mais propensos a serem diagnosticados com doença de Alzheimer mais tarde na vida. Em pessoas com idades entre 51 e 60 anos, foram os níveis mais altos de açúcar no sangue que aumentaram o risco de Alzheimer. Os pesquisadores afirmaram que esta é a primeira vez que um estudo faz associações em pessoas relativamente jovens entre os níveis de colesterol e glicose e o risco futuro de doença de Alzheimer. E com o estudo, especialistas afirmam que a luta contra a doença deve começar mais cedo. E ainda sobre saúde, um novo estudo esclarecedor sobre movimento e mortalidade publicado na revista Médica JAMA mostrou que se quase todos nós começássemos a caminhar por mais 10 minutos por dia, poderíamos juntos evitar mais de 111 mil mortes todos os anos. Por meio de dados sobre atividade física e taxas de mortalidade de milhares de adultos americanos, a pesquisa explorou o que aconteceria se as pessoas começassem a se movimentar mais, mesmo que não atendessem necessariamente às diretrizes formais de exercícios. Foram 4.840 participantes, considerando idade, educação, tabagismo, dieta, índice de massa corporal e outros fatores de saúde em seus cálculos para estabelecer uma linha de base de quantas mortes pode estar relacionadas a muito pouco movimento. Todos os participantes usaram o monitor de atividade por uma semana. Com base nesses dados, os pesquisadores agruparam as pessoas de acordo com quantos minutos andaram ou se movimentaram na maioria dos dias, estabelecendo os riscos de mortalidade para os vários níveis de atividade. Foram feitos ajustes para contabilizar estatisticamente aquelas pessoas que eram muito frágeis ou incapazes de andar ou se movimentar facilmente. A partir daí, uma série de hipóteses estatísticas foram criadas, como por exemplo, se eles eram capazes de caminhar rapidamente por 10 minutos a mais do que já faziam por dia, quantas mortes poderiam ser evitadas? Depois o tempo passou para 20 minutos e por fim 30. De acordo com a modelagem, se cada adulto capaz caminhasse rapidamente ou se exercitasse por mais 10 minutos por dia, 111.174 mortes anualmente em todo o país, ou cerca de 7% de todas as mortes em um ano típico, poderiam ser evitadas.
Com 20 minutos extras por dia, o número de mortes potencialmente evitadas subiu para 209.459 e com 30 minutos extras por dia, evitou 272.297 mortes, ou quase 17% dos totais anuais típicos. E agora vamos falar de eleição e dos futuros eleitores. Os adolescentes que completarem 16 anos até o dia da votação, no dia 2 de outubro, podem tirar o título de eleitor. Mas o prazo para solicitar o documento vai até o mês de maio. Todos os brasileiros com idade a partir de 16 anos têm até o dia 4 de maio para pedir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo a tempo de votar nas eleições. O primeiro turno da votação está marcado para 2 de outubro e o segundo turno deve acontecer em 30 de outubro, o último domingo do mês. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, como geralmente a procura pelo serviço é alta nos últimos dias do prazo, para evitar contratempos é importante solicitar a primeira via ou regularizar o título o quanto antes. Para regularizar a situação do título de eleitor ou a retirada da primeira via do documento, o eleitor pode fazer a solicitação pela internet, por meio do sistema Título Net, no portal do Tribunal Superior Eleitoral. O interessado precisa anexar um documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral e comprovante de quitação do serviço militar. O mercado brasileiro de games tem crescido e atravessado fronteiras. A exportação dos jogos aumentou radicalmente e o consumo no mercado interno também. Quando a gente fala do mercado de games, é importante lembrar que esse é um dos mercados que mais cresce no mundo. Ele só perde ultimamente para o setor da medicina. E a medicina cresce muito também por conta da interferência da tecnologia dentro do mercado da saúde, né, da medicina no geral. Esse mesmo fator da tecnologia é o que faz o mercado de games crescer. A gente sabe que a gente está há 2 anos aí com esse universo do Covid, em que o nosso contato pessoal ficou bastante restrito e em que todos nós tivemos que reaprender a organizar as nossas vidas e aprender a nos relacionarmos digitalmente. Quando a gente fala disso, quando a gente transpõe isso para a indústria dos jogos... Acessar os mercados internacionais sempre foi um desafio, um dos maiores obstáculos para a indústria de games, para a indústria de desenvolvimento de games no Brasil. Iniciativas como a Brasil Games chegam para funcionar como uma ponte, para auxiliar no acesso desses mercados. A gente tem no Brasil alguns bons exemplos de empresas que deram certo, sendo que a mais expoente delas é a Wildlife, ou seja, é a primeira empresa a ser avaliada em mais de $1 bilhão, é o primeiro unicórnio brasileiro, e essa empresa já se beneficiou em algum momento da sua história de um programa como esse. Então esses programas eles tendem a funcionar e dão super certo. Em 2020 a gente teve um aumento substancial do consumo de jogos, né? O consumo de jogos aumentou muito acima da média esperada, muito por conta dos lockdowns em todos os países do mundo, né? Por conta do Covid-19. Então, isso gera um impacto nos números observados pela Brasil Games. Eu trabalho com jogos por quase 20 anos agora. Eu criei muitos jogos na minha vida. Eu gostei muitos tipos. Jogos para celular, por Facebook, por PlayStation, Nintendo. E sempre tem um time muito bom. Pessoas muito diferentes. Quando a gente fala da indústria de jogos e a gente fala desse crescimento da indústria de jogos, é importante lembrar que a gente chama de indústria porque ela pega várias áreas diferentes. Ela tem desde os atletas, dos técnicos, dos preparadores, das pessoas que vão ganhar a vida jogando, dos sportscasters, que são os locutores, que agora são super necessários com tantas sessões de streaming que estão acontecendo. A gente sabe que é como a narração de um jogo de futebol. Às vezes a gente procura o canal que tem aquele jornalista esportivo que a gente gosta de ouvir para assistir o jogo. É a mesma coisa para o sportscaster, para os jogos digitais. Então essas são todas carreiras dentro dessa indústria. Depois tem aquela camada dos profissionais que criam os jogos em si.
os artistas que criam os personagens, os cenários, os efeitos especiais, o pessoal que trabalha com música para games, quem é mais velho, né, e joga, por exemplo, jogos como Tetris, a gente ouve a musiquinha do Tetris, a gente não precisa da tela para lembrar e saber que aquele jogo é o Tetris. Então todos os profissionais da área de música, efeitos sonoros, os profissionais da área de design que vão criar a missão do jogo, faseamento, gerenciar as equipes, os profissionais da área de vendas e marketing que põem esses jogos à venda fisicamente nas lojas ou digitalmente nas plataformas. E depois do intervalo, você vai ver que o setor de turismo registrou alta em janeiro em comparação com o ano passado. Em instantes. Até já! A Caixa Econômica e o governo federal lançaram um novo programa de simplificação do microcrédito digital, o Sim Digital. Ele é destinado aos pequenos empreendedores com pouco acesso ao crédito, incluindo negócios negativados com juros a partir de 1,95%. Para ter direito às novas linhas, a pessoa deverá trabalhar em atividades produtivas ou de prestação de serviço ou possuir cadastro como microempreendedor individual. O crédito máximo é de até R$ 3.000 e estará disponível em 28 de março. Também não pode ter outras operações de crédito com a Caixa ou outros bancos e instituições financeiras que estejam ativas em 31 de janeiro de 2022. Os recursos poderão ser utilizados para o aumento do capital de giro, aquisição de insumos e investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção. O Sim Digital será composto por 2 novas linhas de crédito. A primeira delas é o crédito Caixa Tem, destinado a clientes pessoa física com atividades ligadas à prestação de serviços e considerar empréstimos no valor de até R$ 1.000, que poderão ser parcelados em até 24 meses. O faturamento das empresas nacionais do setor de turismo atingiu 15 bilhões e 300 milhões de reais em janeiro, uma alta de 23% em relação ao mesmo mês no ano passado. Embora o setor tenha sido prejudicado pela variante Ômicron do coronavírus, a movimentação de turistas em razão do período tradicional de férias escolares ajudou a impulsionar o resultado. O alto faturamento foi influenciado principalmente pela aviação, que cresceu mais de 60%. Mesmo com a alta, o faturamento do setor aéreo esteve longe de atingir seus maiores números, tendo uma queda de quase 14% em relação ao período pré-pandemia. Outro fator determinante para o faturamento foi o avanço da vacinação, que permitiu que as pessoas pudessem realizar viagens com menos riscos de contágio pela Covid-19. Entre os destinos mais procurados estão Alter do Chão, no Pará, que ganhou fama mundial após ter sido eleita pela mídia britânica um dos mais belos destinos entre as praias do Brasil. Bonito, no Mato Grosso do Sul, que permite que os visitantes mergulhem com peixes, façam trilhas, tomem banhos de cachoeira e apreciem paisagens incríveis. E Maceió, capital de Alagoas, que conta com um mar verde que não fica devendo em nada ao Caribe, além de piscinas naturais de águas cristalinas. Essas regiões também registraram um crescimento econômico nos setores mais afetados pela pandemia, como na hotelaria e na gastronomia. Aos poucos, a economia brasileira volta ao patamar que estava antes da pandemia. A tendência é que depois de tanto tempo em casa, o setor de turismo continue crescendo. A poluição média anual do ar excedeu as diretrizes de qualidade da Organização Mundial da Saúde em todos os países no ano passado. A constatação é de um relatório elaborado por uma empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar. A OMS recomenda que as leituras médias anuais de pequenas partículas do ar, conhecidas como PM2.5, não devem registrar mais de 5 microgramas por metro cúbico. As regras foram alteradas no ano passado com o argumento de que mesmo baixas concentrações causam riscos à saúde. Dentre as 6.475 cidades analisadas no levantamento, apenas 222 atenderam ao padrão no ano passado e 93 cidades apresentaram níveis até 10 vezes maiores que o recomendado. Segundo o documento, Índia, Paquistão e Bangladesh estão entre os países com a pior taxa de poluição, superando as diretrizes da organização.
Por outro lado, Suécia, Noruega, Austrália, Canadá, Japão e Reino Unido foram os que apresentaram os melhores índices. O mundo todo deve ficar atento a essa questão. Nos Estados Unidos, por exemplo, a poluição do ar aumentou no ano passado em comparação a 2020. Das mais de 2.400 cidades analisadas, Los Angeles foi a que teve a pior qualidade do ar. Na Ásia, 2 cidades indianas lideram o ranking das mais poluídas, ultrapassando a cidade de Rotan, na região noroeste de Xinjiang, que ocupava o posto de cidade mais poluída do mundo, principalmente pelas tempestades de areia. Já aqui no Brasil, o levantamento mostrou que a floresta amazônica emitiu mais dióxido de carbono do que absorveu no ano passado. A explicação para isso é o aumento no desmatamento e os incêndios florestais. De acordo com o levantamento, a lata de alumínio tem o maior índice de reciclagem do mundo. São 71% contra apenas 43% do PET e 46% do vidro. No Brasil, o índice de reciclagem de latas chega a 91%, tornando o país líder no ranking. O estudo realizado pelo Instituto Internacional do Alumínio, com apoio da Associação Brasileira do Alumínio, mostrou que as latinhas apresentam um índice de reciclagem quase 2 vezes maior do que o vidro e o plástico. O levantamento traçou um comparativo entre a cadeia de valor de reciclagem do alumínio, do vidro e do plástico do tipo PET a partir das informações de 5 mercados-chave: Brasil, Estados Unidos, Europa, China e Japão. A pesquisa mostrou que nenhuma embalagem alcançou o potencial máximo de economia circular, mas as latas de alumínio apresentam um melhor índice de reciclagem de 71%, enquanto as PETs têm um índice de 40% e o vidro de 34%. Já no comparativo individual entre mercados, o Brasil apresenta a segunda maior taxa de reciclagem, com 91,4% para o alumínio, 38,9% para o vidro e 31,5% para o plástico. Os dados de reciclagem do vidro e do plástico do país asiático não constam no estudo. As taxas de Brasil e Japão excluem perdas durante a retirada de verniz e refusão. O levantamento corrobora a posição protagonista da indústria brasileira do alumínio na cadeia de valores da reciclagem de latas para bebidas, consequência, principalmente, dos investimentos empreendidos no estabelecimento de centros de coletas distribuídos em todas as regiões do país. Além de avaliar o ciclo de vida das embalagens, o levantamento considera ainda a importância do material para a economia circular, levando em conta a eficiência do processo de reciclagem de cada material. E olha só, pilotar um carro voador será acessível em São Paulo nos próximos 15 anos. O estado, segundo a empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer, tem potencial para até 500 veículos de voo. Os veículos elétricos de decolagem em pouso vertical, também conhecidos como carro voadores, já é uma realidade de negócio para a startup EVE, que aposta na experiência da Embraer, sua controladora, para liderar a corrida por esse mercado. Mesmo em um cenário desfavorável de inflação global e incertezas causadas pela guerra na Ucrânia, está otimista com os planos de abertura de capital na Bolsa de Nova York no segundo trimestre. A empresa de mobilidade aérea urbana iniciou o processo de obtenção de certificado de tipo para seu veículo elétrico de decolagem em pouso vertical na Agência Nacional de Aviação Civil e colocá-lo em operação comercial em 2026. A certificação confirmará se o novo modelo de aeronave que será produzido em larga escala atende aos critérios legais de aeronavegabilidade. O carro voador pretende oferecer transporte confortável, com baixo ruído e 0 emissões de carbono. Inicialmente será tripulado e terá capacidade para 4 passageiros. Com 17 parcerias anunciadas e 1.735 aeronaves na carteira de pedidos avaliada em 5 bilhões e 200 milhões de dólares, a EVE projeta receita de 4 bilhões e 500 milhões de dólares em 2030 e participação de mercado de 15%. E essa edição fica por aqui. Se quiser rever alguma dessas reportagens, é só acessar o YouTube. Outras informações daqui a pouco com a Juliana Dariva. Uma ótima tarde para você. Tchau.